Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou aqui hoje com o Alexandre Schwarzman, que é economista, consultor, PhD pela Universidade de Berkeley. E, Ale, obrigado pela presença. A ideia da entrevista de hoje é falar sobre reforma tributária. Eu tenho 40 anos, desde o que me conheço por gente, é um tema que vai e volta, e a gente continua com esses problemas. Eu tenho 56 e a mesma coisa. Eu estudo mais microeconomia e mais finanças, mas eu sei que essa é uma área de estudo bastante avançada, debatida, com análises empíricas, modelos de outros países. O que o Brasil se diferencia? Porque a impressão que eu tenho que enquanto na maior parte dos países se cobra no destino, aqui a gente tem um sistema complexo, né? Não, na verdade, assim, nós temos um grande imposto sobre valor adicionado, ou deveria ser pelo menos chamado ICMS, foi criado lá em 1967, a época foi um avanço, né? Agora, na imensa maioria dos países, mesmo em países federais, por exemplo, como a Alemanha, o imposto sobre valor adicionado, ele é cobrado federal, ele não é um imposto estadual ou provincial, alguma coisa legal, alguma unidade da federação. Aqui, por uma escolha do legislador lá em 67, que foi reafirmada em 88, este imposto sobre valor adicionado ficou para os estados, né? E ficou para os estados um esquema de descentralização muito grande, que não existia até por razões erradas lá em 67. Era uma federação, a gente viveu boa parte desse período debaixo de uma ditadura, então não tinha muito espaço. O que acontece é que isso aí levou a uma complexidade extraordinária do ICMS. Então, nós temos 27 estados, contando o Distrito Federal, cada um tem seu código, alíquotas, então aí gerou esse modelo de tributação na origem, né, gerou uma série de distorções, né, entre elas a dificuldade de você, em tese, recuperar crédito, sendo um imposto de valor adicionado. Então, você compra uma coisa, isso gera um crédito, uma dedução do imposto a pagar. Quando você vende, gera um débito, um imposto a pagar, você pagaria na diferença. Você tem dificuldades de recuperar créditos que foram gerados em outros estados. Aí você tem um esquema em que, para atrair empresas, boa parte dos estados acaba oferecendo vantagens do ponto de vista tributário, então um tenta roubar do outro, então a gente tem um rouba-monte fiscal que na verdade aumenta a complexidade do sistema, perde eficiência. Enfim, a verdade é que o esquema tributário deste grande imposto sobre valor adicionado ser simultaneamente um imposto que é local, ou seja, dos estados e origem, isso é jabuticaba. E aquela história, se é jabuticaba, só tem no Brasil e não é jabuticaba, não deve ser uma coisa boa, né? E aí eu pergunto, você falou de ineficiências. Primeiro você tem a complexidade de acompanhar, você tem até uma insegurança, né, para empresários investirem e falar, não sei direito como vai ser, mudam as regras durante o jogo. Mas se você pudesse dar algum exemplo de explicar o custo para a sociedade disso daqui. Então, por exemplo, você tem casos em que a fonte da matéria-prima e mercado consumidor pode ser muito próximo. Então, idealmente, você colocaria a produção próximo da tua matéria-prima, próximo do teu mercado consumidor, ou um deles. Mas muitas vezes, por uma questão tributária, você pode pegar a matéria-prima, jogar para um estado muito distante, produzir lá, voltar, do ponto de vista tributário, a coisa faz sentido. Agora, para a sociedade como um todo, isso é uma perda. Literalmente, você pega, é a forma menos eficiente de distribuir a produção. A produção deveria ficar próxima ou das fontes de matéria-prima ou do mercado consumidor. Você não vai fazer nenhuma nem outra por conta disso. Outras anomalias que vêm daí é que você tem embora o ICMS em tese seja sobre mercadorias e serviços, ele é muito mais sobre mercadorias do que sobre serviços. Porque serviços tem o ISS, que é um animal diferente, que está do lado dos municípios, não dos estados. O fato é que tem uma tributação, em geral, menor no setor de serviços do que no setor de produção de bens. Então a gente sobretributa a indústria. Um exemplo que é muito usado é a questão de construção civil, né? A construção civil é tributada como serviço, então é uma vantagem você basicamente fazer tudo no sítio, né? Então
basicamente montar o prédio, a construção que seja. Enquanto em certos aspectos poderia ser mais eficiente do ponto de vista econômico pegar perfis que são pré-fabricados e montar, mas aí você pega um outro tipo de tributação. Enfim, essa tributação diferente entre bens e serviços acaba fazendo uma sobretributação no setor industrial. Pessoal, por que a indústria brasileira é ineficiente? Entre outras coisas, por conta disso. Então, tem uma série de distorções que precisam ser tratadas, no sentido de, pelo menos, criar uma estrutura unificada de tributação de bens e serviços, e uma estrutura em que a gente tribute no destino exatamente para evitar esse tipo de coisa, com alíquotas uniformes, né, e isso aí acaba facilitando a vida de quem tem por dever de ofício que acompanhar isso. O Brasil é um país custoso para acompanhar essa parte tributária. Então, existe um número, está lá no Banco Mundial, de facilidade de fazer negócio. Então, uma empresa média brasileira típica gasta mais de 2.000 homens-hora por ano para a tarefa de pagar imposto. Quer dizer, basicamente fazer acompanhamento, a escrituração, os lançamentos, etc. Na OCDE, esse número é menos de 200 homens-hora ano. Então, a gente está gasta 10 vezes mais. A gente está literalmente jogando fora 1.800 homens-hora ano para essas empresas. E, obviamente, isso acaba indo para o custo do produto e a gente acaba entendendo porque aqui as coisas são tão caras. Agora, tem dois argumentos que são muito usados, não quer dizer que eu concorde com eles. O primeiro você tem muita desigualdade no Brasil. Então, se você não tiver benefícios na Zona Franca, né, ou na zona industrial lá em Manaus, você, no polo industrial, que eles chamam, você não tem como deixar a economia ativa. Esse é o primeiro argumento, eu queria que você comentasse sobre isso. O segundo é a questão de setores. Você quer incentivar um setor, você vai lá e abaixa a alíquota. Como que você enxerga essas duas questões? É basicamente um argumento de indústria infante, né? A gente está cansado de ver, inclusive numa questão mais macro, a gente muitas vezes protege certos setores, inclusive da competição internacional. O argumento de indústria infante é um argumento muito antigo. A Zona Franca de Manaus existe há mais de 50 anos, quer dizer, praticamente a minha idade. Dificilmente alguém me chamaria de infante, né? Eu acho que tem que buscar outras estratégias, porque está mais do que provado que não funciona, porque essa altura do campeonato, a Zona Franca ainda precisa da muleta, é porque alguma coisa está profundamente errada lá. Então, na verdade, o país todo está pagando por você paga uma quantidade enorme de dinheiro para um punhado de impostos. Isso é mais barato fazer de outra forma e buscar outras estratégias de desenvolvimento. Quer dizer, faz sentido, a gente parar para pensar, faz sentido ter um polo industrial na Amazônia, em que basicamente a gente não tem, a logística é um pesadelo, porque você não tem boas ligações. Então você vai fazer o que com aquilo? Então, se ela não se sustenta nas próprias pernas depois de 50 anos, me desculpe, não cabe argumento de indústria infante. E, de maneira geral, esse mesmo ponto que eu estou fazendo vale. Você quer proteger algum setor. Bom, primeiro você precisa ter um caso muito sólido para isso. Eu tendo a acreditar em soluções de mercado. Eu sei que podem ocorrer falhas de mercado. Você pode ter uma situação na qual o mercado talvez não capture, o preço de mercado não capture possíveis efeitos que não se direcionam diretamente para o produtor. Então, a gente chama em economia de externalidades, né? Positivas ou negativas. Tá bom, então você tem que primeiro construir um caso muito bom. Aí, se for o caso, você faz um subsídio. Agora, começar a mexer nas alíquotas só aumenta a complexidade e dá margem para o que a gente chama de arbitragem tributária. Que basicamente, você quer definir este setor aqui vai ter uma alíquota mais baixa. Vai ter um monte de gente que vai imediatamente se vestir com uma fantasia daquele setor. Né? E aí você vai ter que criar um bando de gente para controlar, para garantir que aquilo não aconteça. Então, isso só adiciona a complexidade da coisa. A gente viu um exemplo claro disso com a política desastrada de exonerações tributárias que foi implementada pelo Guido Mantega. Né? Às vezes isso aumenta a corrupção, potencialmente, e lobistas, né? Porque às vezes vários setores, né? Em economia a gente tem um conceito de benefícios concentrados para custos difusos. Né? Então, às vezes um setor consegue se organizar melhor, não é o que mais precisa, mas acaba tendo esse benefício. Agora, falando de o que fazer, a gente tem aí a pauta da Previdência, depois disso, em tese, será discutida a reforma tributária. O que temos na mesa, o que é
possível de ser feito, qual que seria a sua escolha como técnico? Bom, a gente tem, na verdade, duas propostas em andamento no Congresso, por iniciativa do Congresso. Tem a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que está sendo discutida no Senado, a essa altura. Tem a proposta que foi elaborada pelo Bernard Api e alguns outros economistas lá no Instituto de Cidadania Fiscal. É um belíssimo trabalho do Beca, né, que foi encampada pelo Baleia Rossi, que virou agora presidente do MDB, que está em discussão na Câmara. E elas têm muitos traços em comum, né? Basicamente, elas querem lidar com os impostos indiretos, unificar os impostos indiretos no Brasil num grande IVA, né? Num grande imposto sobre valor adicionado. E tirar também essa questão territorial dos Sim, impostos? sim. Então, a primeira ideia, quer dizer, quais seriam os impostos a serem unificados? Do ponto de vista do governo federal, o imposto sobre produtos industrializados, IPI, PIS/COFINS. PIS/COFINS é bem grande, o IPI é menor. O ICMS, que é o maior imposto do país, né? E o ISS dos municípios. Então, criaria um IVA, no caso da proposta do Bernardo, que chama assim, Imposto sobre Bens e Serviços, que basicamente seria repartido pelas 3 esferas de governo, né, com um conjunto único de regras e, fundamentalmente, tributação feita no destino. Essa tributação no destino acaba com a guerra fiscal. Estados que são grandes produtores, por exemplo, São Paulo, em tese perderiam com isso, com essa mudança. Por outro lado, parece ter também uma percepção dos estados produtores que a manutenção do status quo com a guerra fiscal mais os prejudica do que os ajuda. Então, eles perderiam com isso, mas, por outro lado, ganhariam na questão da guerra fiscal. Então, parece haver um certo consenso que uma dessas duas propostas, ou mesmo uma unificação dessas propostas, trabalharia com isso. Existem diferenças entre elas. No caso do deputado Luiz Carlos Rauli, se não me engano, tem uma série de impostos específicos que são mantidos para fumo, bebida, espero que não cerveja, mas enfim, fumo e bebida seriam tributados a mais, porque com um imposto específico sobre elas, não dentro do imposto de bens e serviços. Do Bernardo Api é mais uma coisa ligada a um imposto sobre valor adicionado, mas enfim, linhas comuns. E a gente espera para ver que saia alguma proposta do governo, que até agora não conseguiu articular nada além do retorno da CPMF, isso que eu ia te perguntar. Que foi natimorta, ainda bem, né? Pelo menos quando a gente olha as experiências passadas, seja no Brasil, em outros países, a CPMF, ou pelo menos o desenho da CPMF não é bom, né? Acho que o único país que continua é a Venezuela e a gente não precisa falar muito. Eu queria que você explicasse para quem nos ouve ou nos vê por que a CPMF é danosa para a economia, ou pelo menos na sua opinião. Olha, tem vários aspectos. Num deles, se você for olhar especificamente para a questão de bens, ela é um imposto cumulativo, né? Em particular, se ela é uma alíquota muito, muito pequenininha, não faz tanta diferença. Mas do jeito, pela discussão que o governo andou carregando, né, a gente acabaria com uma alíquota grande, porque ela iria substituir alguns impostos grandes. Em particular, a ideia era trocar a contribuição previdenciária por isso, né? Mas, enfim, então ela é uma alíquota que incide cumulativamente. Então, você produziu um bem de cadeia longa, né? Então, você produziu, pegou minério de ferro, fez o aço, fez o ferro-gusa, fez o aço, aí do aço foi para fazer algum bem, alguma peça ou componente que vai em outra. Então, cadeias longas de produção, a cada estágio da produção, você acaba sobretaxando. Aí você gera um incentivo para quê? Para verticalizar a produção, ou seja, que alguém pegue a produção do começo ao fim para que não tenha transações comerciais no meio e você economiza impostos. É a mesma distorção que a gente estava falando lá atrás. Tira a concorrência, né? Tira a concorrência, mas também tira a eficiência. Se esses setores fosse mais eficiente numa estrutura neutra de tributação, que se tivesse verticalização, já teria acontecido. Se não aconteceu, é porque não tem vantagem, a única vantagem é tributária. Então, além de informalidade, né? Transações em papel. E quando começa a ficar pesado, o imposto, por exemplo, com a CPMF baixinha, talvez você não se preocupe. Mas você começa a ficar mais pesado, você começa a tentar outras formas de evadir. E, do ponto de vista de mercado financeiro, ela é mais complicada. Porque quando o juro era alto e a CPMF é baixinha, uma coisa mais ou menos passável. Quando o juro está numa situação que ainda bem, está bem mais baixo, né,
e você começa a cobrar uma CPMF muito alta em cima, você gera em cima desintermediação financeira. Então, boa parte do que a gente está tentando fazer no sentido de, basicamente, bancarizar a economia, inclusive na questão dessa concorrência aos bancos, vindo, né, das fintechs, das fintechs e coisas da vida, isso daí pode ser inviabilizado por uma CPMF muito alta. Então, eu acho curioso, né, para dizer o mínimo, né, um governo que se auto-intitula liberal fica com um imposto que é reconhecidamente de má qualidade, ao invés de pensar numa coisa mais moderna, que é a própria CPMF. Né? Quem defende muito o retorno da CPMF, justamente para não mexer na parte de tributação de bens e serviços, é o setor de serviços, porque ele, cadeia curta, né? Sim, pra ele e hoje hoje já não é tributado. Então, ele não é à toa que esse pessoal quer CPMF, é mais vantajoso para eles. Agora, do ponto de vista da indústria, seria absolutamente desastroso, uma indústria que já está mal das pernas. Né? Um dos argumentos que se usa, que é um dos problemas, não só no Brasil, é que pobre paga mais imposto. Então, a gente pode deixar um exemplo, você compra um refrigerante, metade quase é imposto, então custa R$5, R$2,50 é imposto, R$2,50 seria o custo. E aí, obviamente, os R$5 pesam mais para uma pessoa ganhar um salário mínimo do que para uma pessoa ganhar 30 mil. No entanto, essa não é uma solução simples, porque quando tentaram taxar herança, riqueza, tem algumas formas de criar holdings, mandar dinheiro para fora. O que se faz? É possível ter algum sistema que você cobre mais dos mais ricos, ou o elo mais fraco acaba pagando por uma questão de mercado? É absolutamente possível. Na verdade, você tem, mas isso não é bom para ser feito nesses impostos indiretos que a gente está discutindo, né? Obviamente, se você e vamos lembrar, hoje, na verdade, quem consome mais serviço é o rico, não o pobre. Sim. E serviço justamente é subtaxado e o produto é o contrário. Então, uma forma, você mover nessa tributação de bens e serviços, de alguma forma já acaba equalizando um pouco mais essa questão. Mas a questão de distribuição de renda, ela é melhor trabalhada na questão do imposto de renda. O imposto de renda é progressivo no país. Né? O que você tem que, aí são outras dimensões que a gente deveria passar. O pessoal fala muito tributação de dividendos. Que já foi tributado, né? Assim, tem coisas que estão mal discutidas aí. Porque hoje, no caso de pensar, dividendo, vamos dizer, o legítimo mesmo. Né? Você tem empresas que ela já é mais tributada. Já pagou o imposto. Ela já pagou o imposto. Você tem um imposto de renda e contribuição social mais alta, e você, então, tributa antes da distribuição de dividendos e não depois. Então, isso é mais ou menos diferente. Onde a coisa pega não é aí, é na pejotização. Que é a questão que daí você pegar, basicamente permitir que pessoas físicas, um serviço provido por pessoa física, você permite a criação de uma casca, de uma pessoa jurídica, e você paga um imposto. Isso tem que ser trabalhado. Então, mas eu não sei se necessariamente é por tributação de dividendos ou alguma forma de coibir a tal da pejotização, de fazer com que, de não permitir empresas que nitidamente não tenham essa característica de ser uma empresa mesmo. Porque se é uma empresa de uma só pessoa, desculpa, isso não é uma empresa, isso é, obviamente, uma forma de você elidir o imposto de renda, pagar menos, etc. Então, tem que pensar, eu acho que é por esse caminho, não é tanto a questão da tributação dos dividendos, estrito senso, porque, enfim, você pode tributar mais o dividendo e menos a empresa, ficaria mais ou menos igual. Então, talvez dê para pensar alguma coisa por aí. E essa é a minha última pergunta, porque o que a gente falou até agora são formas. Então, você argumenta, e com toda razão, a gente tem um sistema ineficiente, um sistema injusto, um sistema que custa muito para a sociedade. Mas em alíquota, você acredita que a gente vai descer a alíquota, ou seja, pagaremos menos imposto em relação ao PIB, ou não deve ser dessa vez que baixaremos? Não, acho que a gente não tem a menor condição de fazer isso, infelizmente, né? Porque, vamos falar a verdade, nós estamos nos encaminhando, o setor público vai ter déficit de novo esse ano. Quer dizer, se valer o teto do gasto até 2023, em 2023 a gente mais ou menos equilibraria as contas. Então, a gente está muito longe de estar numa situação que permitiria uma redução de impostos de maneira geral, né? A proposta do Bernardo Arapim, então, a ideia, inclusive,
é que coexistam as duas estruturas tributárias por algum tempo. Então começaria esse novo regime tributário com uma alíquota bem baixinha para ver quanto ele arrecada, e a ideia, em tese, seria calibrar para que a alíquota fosse sendo reduzida no antigo, elevada no novo, mais ou menos que nem trocar pneu com o carro andando. Né? Acho que a analogia é exatamente essa, para ver que a gente consiga fazer uma transição razoavelmente suave sem perder muita receita. Em particular, se a proposta, eu tenho muita fé nessa, acho muito bem formulada a proposta do API. Se a gente tiver esses ganhos de produtividade, que a gente imagina, quer dizer, basicamente tirar Faz a gente... sentido, né? Você pode conseguir, não é o objetivo da reforma, você pode inclusive ter uma arrecadação maior, não pela alíquota, mas porque... Sim, são essas horas trabalhando menos, custo logístico, eventualmente. Exatamente, tudo isso que a gente está desperdiçando pode ser colocado por um uso melhor, esse uso melhor vira mais PIB, PIB vira mais tributação, você pode ter ali algum efeito, quer dizer, talvez lá na frente a gente consiga alguma coisa, mas... Difícil de estimar, né? Eu acho que é difícil estimar, eu acho que não é o objetivo nesse momento, eu gostaria que fosse, mas concretamente não pode, que a gente tem uma agenda de primeiro reduzir os gastos, estamos conseguindo, mas muito devagarzinho, inclusive ajudado agora pela reforma da Previdência, né, para depois uma agenda de tentar reduzir impostos. Agora, não reduzir impostos, agora facilitar a vida de todo mundo, em particular na questão dos impostos indiretos, eu acho que é um caminho para ir, é o que dá para fazer agora, e eu acho que os efeitos são potencialmente muito grandes, eu tendo a concordar com... ele não faz parte tanto da agenda macro, no sentido de, não é uma medida de ajuste fiscal, mas faz parte da agenda micro, uma agenda de eficiência, né, de produtividade. E eu acho que a gente está devendo muito nessa. Estamos devendo as duas, mas essa em particular ficou muito para trás. Não é à toa que você está com 40 ou 56, a gente ouve falar. Não, e não tem. E quando você acha que vai acontecer, né? Aí já é um pouco de chutômetro, né? Porque a gente tem a Previdência, que ainda não está resolvida, e isso deve entrar em pauta na sequência. Pois é, eu estou otimista. Assim, eu sempre que me perguntavam isso, eu espero viver até os 120 anos e acho que não vai ter reforma tributária. Mas eu acho que se criou um certo consenso no país. Quer dizer, primeiro que é uma iniciativa que está vindo do Congresso. Né? Quer dizer, obviamente foi formulado pelo Bernardo Api, a outra não, foi formulada por um deputado, né, pelo Luiz Carlos. Mas primeiro, houve interesse do Congresso no sentido de levar adiante. Né? E aparentemente os governadores, depois de muita discussão, parecem estar razoavelmente convencidos de que esse é o caminho que tem que ser tomado. E com um período longo de transição dá para pensar. Então eu tenho um certo otimismo para isso. Acho que se tivesse um mínimo de coordenação do governo, política, né? Então, de preferência que o presidente não tente destituir o presidente do partido dele, não tente implodir o sistema partidário, talvez a gente consiga. Então, eu posso estar pedindo demais, né? Eu, na verdade, acho as ideias, principalmente da área de economia, boas, né? Claro que a gente sempre tem um comentário, mas o principal problema, me parece, o capital político para avançar, né? Que acaba travando as coisas, e aquela ideia que você não pode comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Pois né? Então vamos comprar as brigas boas. Né? Para a economia seria uma briga, talvez a mais importante. Né? Depois da Previdência, eu acho que a tributária, inclusive, a gente está discutindo esse negócio de reforma tributária há 25 anos, gente. Assim, e como parece estar forjando, então vamos aproveitar essa oportunidade. Isso é muito mais relevante do que nomear o filho do presidente, líder da bancada, embaixador em Washington, ficar discutindo a pauta da guerra cultural. Isso aqui tem uma oportunidade única. Vamos aproveitar e fazer. Você tem alguma estimativa de aumento do PIB que uma reforma teria, assim? Eu não tenho, não. Eu tenho esperança, né? Mas eu não tenho... Precisa ver, primeiro precisa ver o que vai sair. Mas eu tenho a impressão que vai ser uma coisa grande. Não é imediata, primeiro, porque é próprio prazo de transição, 5, 10 anos que seja, significa que é um negócio que vai se materializar ao longo do tempo. Mas pensa bem, se a gente conseguir baixar pela metade, são 1.000 homens hora ano liberados os atuais 2.000. Ainda é alto perto da Europa, mas gigantesco para as empresas, o que facilita a vida. Né? Pode ser um impacto enorme. Eu não sei dizer quanto é, mas a minha sensação é que se a gente der esse passo, a gente vai colher um dividendo enorme em 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, por que a gente não fez isso antes?
Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. E para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.